Então, como já mencionei, na semana passada nós explicamos o nome Jesus, que revela a missão do Filho de Deus. Jesus veio como Salvador, ele é o Salvador do seu povo, conforme nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo apareceu a Maria, mãe do Salvador, com essas palavras: ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, o nome Jesus revela a missão do Filho de Deus, a missão de Salvador. Na pregação de hoje, veremos que o nome Cristo revela as funções do Salvador na obra da redenção. Então, a palavra Cristo é a palavra do Novo Testamento, é a palavra grega do Novo Testamento, que corresponde à palavra do Antigo Testamento, Messias, que quer dizer ungido. Então, a palavra, quando nós ouvimos a palavra Cristo, nós pensamos na palavra ungido. Então, o ungido de Deus, e nós já lemos essa palavra no Salmo 2. Deus, ele unge o seu rei, o seu ungido é revelado ali. No Antigo Testamento, a unção foi usada para apontar profetas, para apontar sacerdotes, para apontar reis, com vistas a dirigir o coração do seu povo para aquele que é o ungido de Deus. E assim, Deus, durante todo o tempo do Antigo Testamento, estava preparando o coração dos piedosos para a vinda do grande profeta, rei, profeta, sacerdote e rei Jesus Cristo. Então, começando pelo ofício de profeta no Antigo Testamento, nós conhecemos, o primeiro profeta na Bíblia foi o próprio Deus. O próprio Deus é quem vinha ao paraíso, ao encontro dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos os dias, no início de um novo dia. Gênesis capítulo 3, versículo 8, fala que Deus vinha ao encontro do homem, como de costume, na viração do dia. A viração do dia para o mundo antigo, para os judeus particularmente, era o início do dia, hein? O nosso dia começa a partir da meia-noite, mas para um israelita o dia começa no final da tarde, no crepúsculo da tarde. Que essa viração do dia, então, era a hora que Deus vinha ao encontro dos nossos pais no Éden. Então, o próprio Deus está revelando-se ao seu povo ali no Éden, ao primeiro casal, e revelando a ele também o seu plano salvador. Deus também revelou o primeiro profeta que seria usado como um tipo do grande profeta Jesus, que ainda haveria de ser revelada, quando Jesus mesmo nomeia Moisés como profeta a quem ele falava face a face. Deus também ordenou a primeira unção de profeta. Não foi uma iniciativa do homem, foi Deus que ungiu. O primeiro profeta que foi Eliseu, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, o Senhor manda Elias ungir o rei, mas também ungir Eliseu como seu sucessor, como profeta no meio do povo de Deus. Então, durante todo o Antigo Testamento, Deus usou o ministério profético, ou o ministério da palavra, ou o ministério da revelação, para anunciar, para proclamar, para revelar a sua indignação contra o pecado, mas também a obra de salvação de pecadores. Essas duas coisas percorrem todo o Antigo Testamento. Deus anuncia desde o princípio ao primeiro casal, Deus não pode suportar pecado.
Deus não suporta o pecado dos pecadores. Deus pune-os. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, Deus não pôde deixar de puni-los, expulsando-os do paraíso para que sofressem os danos dos seus próprios pecados, fora do ambiente controlado que Deus havia estabelecido para o homem. Mas também ali, Deus já dá as primeiras indicações de que mais alguém terá de sofrer o dano pelos pecados dos pecadores, quando Deus, então, veste a nudez do homem com aquilo que não era propriamente dele, mas com uma roupa de um animal. Deus continuou revelando, depois de Adão e Eva, a sua indignação contra os pecadores, quando ele destruiu todo o mundo por meio do dilúvio, salvando apenas a família de Noé. Deus fez o mesmo com Sodoma e Gomorra, retirando de lá somente a família de Ló. E Deus fez a mesma coisa em Canaã, destruindo as nações de Canaã, poupando-lhe apenas a prostituta Raabe, que alcançou favor diante do Senhor. Ao longo de todo o período da lei, todo israelita aprendia que Deus estava irado contra o pecado, porque todas as vezes que um israelita ia levar o seu animal para ser sacrificado, ele aprendia que aquilo ali apontava para o seu pecado. Por causa dos seus pecados, alguém tinha que morrer. E Deus, então, estava matando aquele animal para ensinar aos seus filhos que Deus não pode deixar de punir o pecado. Com a revelação do castigo por causa dos pecados, Deus também revelou que um Salvador poria fim aos pecados e também ao castigo pelos pecados. E quando esse Salvador veio, o próprio Senhor Jesus, o Salvador que nos é apontado pela palavra de Deus, nem Jesus deixou de apontar o pecado do povo. Jesus estava o tempo todo chamando os pecadores ao arrependimento e à fé nele. Mas Jesus, quando ele ia falar com os pecadores, ele estava o tempo todo chamando a atenção dos pecadores para si, para que os pecadores pudessem compreender que ele era o Salvador prometido por Deus. E os pecadores precisavam crer nele para escapar da condenação. Precisavam reconhecer, olhar para Jesus e não reconhecer nele um mero homem, mas reconhecer nele o Deus que se encarnou para revelar de uma vez por todas e claramente o plano da redenção. Para concluirmos esse ponto sobre o ministério profético de Jesus, não devemos pensar que esse ministério acabou no momento em que Jesus morreu ou no momento em que ele foi assunto ao céu. O ministério profético de Jesus não se encerra na terra. Jesus continua revelando desde o céu qual é a vontade do Pai para nós. Ele faz isso por meio da palavra que ele já nos deu. E ele faz isso por meio da proclamação do Evangelho, operando essa palavra em nosso coração. E ele faz isso por meio da instrumentalidade do Espírito Santo que veio habitar no meio da igreja. Então, por meio da palavra que ele já nos revelou, mas que por causa da obra do diabo que está cegando os pecadores para que não vejam a verdade do Evangelho, Cristo continua revelando o seu plano e a verdade de Deus por meio da palavra que já temos, abrindo os olhos e como luz irradiante,
clareando toda a vontade e todo o plano de Deus. 1 Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo diz que, enquanto que a sabedoria do mundo é elogiada e a pregação da cruz é relegada como loucura, Paulo anuncia exatamente a mensagem da cruz como o ponto mais alto e mais glorioso da sabedoria que pode salvar o pecador. A sabedoria do homem, por mais elaborada que ela seja, e útil até, não pode salvar o homem do seu estado de pecado. Só a pregação da cruz pode fazer isso. Segundo lugar, o ofício sacerdotal de Jesus. Esse ofício de sacerdote aponta para o serviço sagrado em favor, em benefício do povo. E mais uma vez lemos que não é o homem que está preocupado com o estado do outro homem, mas é Deus mesmo quem, agora, preocupado com o estado de desgraça em que o homem se meteu quando caiu em pecado no princípio, é Deus que toma a iniciativa de ir até o homem. Adão e Eva não procuraram por Deus. Eles se esconderam de Deus. Deus procurou Adão e Eva. Deus veio em busca do homem para socorrê-lo. E essa atitude de Deus de sair em busca do pecador pode ser vista em várias outras passagens da Escritura. Por exemplo, foi Deus quem foi a Harã em busca de Abraão, nosso pai na fé. Abraão estava vivendo no meio de uma nação idólatra, seus pais são chamados de idólatras, e Abraão nasce e cresce nesse meio. E é Deus quem vai lá e arranca Abraão do meio da idolatria. Também foi Deus, e não os próprios homens de Israel, que estabeleceu o serviço sacerdotal no meio do povo. Foi Deus que no capítulo 28 de Êxodo ordenou a Moisés que Arão e seus filhos fossem ungidos sacerdotes no meio do seu povo. O serviço que os sacerdotes realizavam em favor do povo ensinado na palavra de Deus. Entre vários aspectos do trabalho sacerdotal, no serviço do tabernáculo e do templo no Antigo Testamento, quero destacar os sacrifícios dos animais. Não era apenas esse trabalho. Os sacerdotes instruíam com a lei, lendo a palavra de Deus. Eles também julgavam. Mas o serviço que eles realizavam, matando o animal, queimando esse animal em sacrifício, ensinava a todos os piedosos em Israel que eles não deveriam fixar os seus olhos para aqueles animais, mas eles deveriam reconhecer que aqueles animais apontavam para o seu estado como pecador e que os pecados dele ocasionavam a morte de um substituto que era aquele animal. Cada israelita que levava o seu animalzinho para ser sacrificado pelos sacerdotes, eles aprendiam que Deus estava irado contra o pecado, mas ao invés de Deus descarregar a sua ira sobre eles mesmos como pecadores, Deus providenciou um substituto para derramar a sua ira em forma de fogo e queimar aquele animal sobre o altar. Então, um israelita incrédulo, ele ia ficar repetindo esse sacrifício sem nenhum temor no coração. Mas o israelita crente, ele aprenderia que ele deveria levantar os seus olhos para o céu. Porque Deus, na sua misericórdia, providenciou um substituto para ele no castigo. Quando o Salvador Jesus foi enviado ao mundo,
Ele foi ungido, Atos capítulo 10, versículo 38, não com óleo, que foi derramado sobre a cabeça de Arão, conforme nós lemos também no Salmo 133. Mas Atos 10, 38 diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Jesus foi ungido como sumo sacerdote, não com o óleo que marcava a sucessão sacerdotal da descendência de Arão. Mas Jesus é ungido com aquilo que o óleo apontava, com o Espírito Santo. E Jesus não é ungido segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4, e também Hebreus, citando Salmo capítulo 10, versículo 4, no capítulo 7, versículo 21, diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é interessante. Porque, de fato, Jesus não podia ser um sacerdote conforme a ordem de Arão, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, outra tribo. Uma tribo que não recebeu direito ao sacerdócio em Israel. Os sacerdotes da tribo de Levi foram sacerdotes contínuos, uns após os outros. Então, e Jesus é chamado em Hebreus de único sacerdote, sumo sacerdote. Então, o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, revela que Jesus é de uma linhagem de sacerdotes superiores ao sacerdócio de Arão. Os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, foram muitos, um seguido do outro. E até na época de Jesus chegou ao ponto de ter 2 sacerdotes ao mesmo tempo. Isso foi até uma corrupção do ofício sacerdotal. Quando na época de Jesus nós lemos sobre Anás e Caifás, ambos sendo reconhecidos como sumos sacerdotes, Lucas capítulo 3, versículo 2, além de outras passagens. Mas a linhagem sacerdotal de Jesus se mostra superior aos sacerdotes segundo Arão, não apenas porque ele é o único sumo sacerdote, mas ele é para sempre. Os sacerdotes, segundo a ordem de Arão, encerrariam à medida que o serviço sagrado no templo encerrasse. Quando o Salvador, apontado pelos sacrifícios, viesse, os sacrifícios parariam e pararia o serviço da tribo de Levi. Mas o sacerdócio de Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 21, diz que ele é o sumo sacerdote para sempre. O sacerdócio de Jesus não acaba, não termina. Outra coisa que devemos observar, irmãos, é que em Israel houveram muitos sumos sacerdotes, um seguido do outro. Mas na ordem de Melquisedeque só houve um sumo sacerdote, que foi Jesus. Nenhuma vez Melquisedeque é chamado de sumo sacerdote. Ele era sacerdote de uma ordem que Jesus era o sumo sacerdote. Somente Jesus é chamado sumo sacerdote da ordem superior a de Arão, a ordem de Melquisedeque, e cujo sacerdócio não encerra, mas é um sacerdócio eterno. Jesus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdote perfeito, que oferece uma oferta perfeita, que é a oferta do seu próprio corpo. Por isso, ele faz isso de uma vez por todas. O seu sacerdócio era superior ao de Arão, porque ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque não tinha pecado, como os sacerdotes tinham de fazer. E ele ofereceu o sacrifício uma única vez por todas, porque o seu sacrifício era perfeito, enquanto que os sacerdotes ofereciam sacrifícios imperfeitos.
E assim como dissemos sobre o ofício de profeta, que não se encerrou na terra, mas Jesus continua do céu revelando-se ao seu povo por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo, igualmente Jesus não encerrou o seu trabalho sacerdotal na terra. Jesus continua no céu como sumo sacerdote à direita do Pai, intercedendo continuamente por nós. Nós já lemos a primeira carta de João, no capítulo 2. Jesus é o nosso advogado junto ao Pai, o nosso intercessor, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote junto ao Pai. Romanos 8,34 também fala isso. Agora, o ofício de rei. Desde o princípio, Deus foi o rei do seu povo. Já era uma nação diferente de todas as nações da terra. Porque Israel surge como uma nação teocrática, governada por Deus, cujo rei era o próprio Deus, e não existia rei entre o povo. Até que o povo mostrou sua incredulidade e dureza do coração quando foram a Samuel, reclamando e pedindo um rei, como o restante das nações tinham. Naquele texto, 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 e 8, Deus claramente mostra que Samuel, que estava triste com a decisão do povo, deveria reconhecer que não era Samuel que eles estavam desprezando, era o próprio Deus, ao reivindicar um rei para si. Mas mesmo assim, Deus ordenou o rei sobre o seu povo. E ordenou esses reis como sendo a sua autoridade no meio do povo. Ordenou esses reis para apontar para o seu governo sobre o seu povo e para apontar para o rei que viria, o rei ungido. O primeiro rei de Israel a ser ungido foi Saul. Mas Saul não foi o rei, não serviu bem como o rei ungido do Senhor para apontar para o rei que viria. E o mesmo Samuel que ungiu Saul, também ungiu a Davi como rei de Israel. Davi foi diferente de Saul. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22. Davi era um rei que, na literatura após ele, os profetas usaram Davi como referência do reinado messiânico. Eles encontraram em Davi aquelas características que apontavam para a esperança de um reino perfeito, o reino do Messias. E quando esse Messias veio, ele governou sobre o seu povo, não pela força da espada, não pela violência, mas pelo Espírito, como profetizou Zacarias capítulo 4, versículo 6. Jesus, por meio da sua palavra e do seu Espírito, ele estava ensinando os pecadores a se submeterem à autoridade de Deus, ao governo de Deus. Deus é o grande rei sobre todos os reinos. O Salmo 2, o Senhor advertiu aos reis e aos príncipes: submetam-se ao rei ungido. Quer ganhar a confiança do pai, beije o filho. Foi a recomendação do Salmo 2. E Jesus foi constituído por Deus como o grande rei sobre todas as coisas, como ele mesmo declarou quando ressuscitou em Mateus capítulo 28, versículo 18, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Deus, o Pai, constituiu o seu Filho rei e herdeiro sobre todos os reinos do mundo. Como ele havia anunciado no Salmo 2, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como tua possessão. Jesus não é rei sobre
um povinho, mas ele é rei sobre todos os povos e sobre toda a terra. Jesus não foi reconhecido por muitos como esse rei, nem mesmo pelo seu povo Israel. Mas não apenas em Israel, como em todos os lugares onde pecadores estão reconhecendo o reino do Messias, estão se submetendo voluntariamente, humildemente e procurando viver conforme a vontade desse rei Messias. Da mesma maneira como o ofício profético de Jesus não se encerrou na terra, mas ele continua se revelando a nós a partir do céu, e ele faz isso cada vez de maneira especial quando nós estamos aqui no culto. Ele também não encerrou o seu serviço sacerdotal na terra, mas ele continua como nosso sumo sacerdote no céu, à direita do Pai. Assim também, o reinado do Messias não era um reinado apenas quando ele estava aqui na terra e quando ele foi embora, então esse reinado acabou, mas o Messias Jesus, o Cristo Rei, ele continua reinando sobre o seu povo desde os céus. Atos capítulo 2, versículo 33 diz que ele está exaltado à direita do Pai. Romanos 8,34 também diz, ele foi exaltado à direita da majestade nas alturas. E em Filipenses 5, Paulo diz, todo joelho tem que se dobrar diante dele nos céus e na terra. O governo do Messias não se encerrou. Atos dos Apóstolos mostra o rei Messias governando o mundo desde o céu por meio da sua igreja, que estava anunciando a palavra do Messias e também levando a obra do Espírito Santo a todos os pecadores e a todos os lugares. E por meio da igreja, Cristo do céu continua governando sobre o mundo todo. É sobre a igreja que Cristo governa esse mundo. Em conclusão, irmãos, agora devemos pensar em que momento na vida de Jesus nós podemos ver da maneira mais clara esses três ofícios se cruzando. Se tem um momento em que esses três ofícios se unem da forma mais sublime que nós podemos imaginar, é no lugar menos provável, na cruz. E no Antigo Testamento, o judeu não podia compreender como é possível que a cruz poderia ser um lugar de glória, um lugar onde o Messias poderia expressar da maneira mais plena a vontade de Deus, o serviço em favor dos santos e o reino eterno. Mas exatamente ali na cruz, o grande Deus e Pai revela isso por meio do seu Messias, do seu ungido profeta, sacerdote e rei. Ali na cruz, Deus está revelando de uma vez por todas que ele não tolera o pecado dos homens. Não tem tolerância diante dos pecados. Deus pune o pecado de todos os homens e ele mostrou que ele não pode ficar sem punir o pecado dos homens quando ele não poupou o seu próprio filho quando estava na cruz do Calvário. Na cruz, o Pai castigou o seu próprio filho, seu único filho, o seu filho amado, o filho do coração. Como é que diante disso pecadores podem achar que vão escapar do justo juízo de Deus? Na cruz, Deus nos revela de uma vez por todas, nossos pecados nos condenam. E se nós não nos arrependemos verdadeiramente e não confiarmos em Cristo Jesus para perdão dos nossos pecados, estamos todos perdidos. Na cruz,
O Pai revelou o seu ódio contra os pecados, mas também revelou a obra graciosa da salvação da maneira mais plena. Salmo 22 está convergendo para a cruz. As primeiras palavras do Salmo 22, Jesus estava na boca do Senhor Jesus na cruz, quando disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Lá na cruz, Jesus estava cumprindo passagens dos profetas, como Isaías 53, sendo conduzido sem abrir a sua boca como ovelha muda. Na cruz, Jesus estava experimentando a ira de Deus em sua plenitude, como aqueles animais que eram levados e depositados sobre o altar para serem queimados com o fogo de Deus. Jesus foi imolado como cordeiro, bebeu o cálice da ira de Deus, foi desamparado pelo seu Pai e gritou o grito da morte. Foi por mim, foi por vocês, foi pelos irmãos e irmãs que estão acompanhando em casa, que Cristo sofreu todas essas coisas por pecadores como eu e como você, para que eu e você não sofrêssemos o castigo eterno de Deus, não fôssemos abandonados por Deus e não passássemos a eternidade de sofrimento, banidos da presença de Deus e da glória do seu poder, como o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Na cruz, Jesus se mostrou o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito. Ele não estava ali por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos nossos. Ele não estava ali por uma mera descendência ou forçado, mas Jesus subiu à cruz voluntariamente. Ele deixou ser conduzido. Jesus não sofreu o castigo reclamando, mas ele de boa vontade aceitou sofrer em nosso lugar. Jesus, como sacerdote perfeito que era, ainda encontrou forças. Enquanto estava crucificado, sangrando, coroa de espinho, a cabeça furada pela coroa de espinho, seu lado vazando água e sangue com o furo da lança. Jesus encontrou forças para olhar para os pecadores que o haviam colocado naquela situação e interceder como sacerdote por eles, clamando ao Pai, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Na cruz, o Pai também revelou que Jesus é o Rei perfeito. Jesus não foi ungido um rei terreno. Jesus não foi ungido rei como qualquer rei desse mundo. Mas como lemos também no Salmo 2, versículo 6, Jesus é um rei eterno. O seu reino é eterno. O seu reino não é temporário como os reinos desse mundo. E na cruz, Jesus, em meio à agonia, a dores, a sofrimentos, teve ainda forças para se virar para o lado e para declarar ao seu último discípulo gerado no seu ministério terreno, poucos minutos antes da sua morte. Jesus pôde se virar em meio aos gemidos de dores e declarar para seu discípulo que o seu reino é o paraíso.
O reino de Deus não pode ser comparado com nada que nós vemos nesse mundo. O reino de Deus não pode ser comparado com os reinos cujos governantes se tornam déspotas. Não pode ser comparado a reinos onde soberanos desse mundo preferem fazer a sua própria vontade do que submeterem-se à vontade de Deus. O reino de Deus é um reino perfeito que não tolera pecados, mas elimina-os, corrige-os, pune-os, acaba com o pecado. O reino de Deus não é um reino onde o sofrimento impera, como este que nós estamos passando agora, debaixo do terror, do medo, da agonia, da aflição, da tribulação. O reino de Deus é um reino de paz. Jesus pega aquele seu discípulo recente, que pede a ele para que ele não se esquecesse dele quando entrasse no seu reino. Jesus leva aquele discípulo de novo para o paraíso, quando tudo era perfeição, quando a comunhão com Deus era plena, quando os homens viviam em perfeita comunhão com o seu Criador, onde a natureza correspondia ao mandato recebido pelo Senhor no capítulo 1 e servia ao homem para que o homem pudesse servir ao seu Criador. O reino do Messias é um reino perfeito. E essa perfeição está sendo anunciada nesse mundo por meio da missão da igreja, por meio da proclamação do evangelho, e esse reino está sendo gerado no coração de pecadores que se arrependem. Mas esse reino vai se tornar pleno. Esse reino vai se estender por toda a criação. Esse reino vai ser completamente restaurado. E todos os ímpios, pecadores, governantes infiéis, servidores do povo que são gananciosos e profetas mentirosos, serão banidos de uma vez por todas da presença do nosso Deus. Nesse reino, só há lugar para dois: Deus e o seu povo. E para um só mediador, Jesus Cristo. Como nós provamos mais uma vez nesse culto. No culto a Deus, a igreja prova do reino de Deus por antecipação. Porque no culto a Deus, é Deus e o seu povo. E o único mediador é Jesus Cristo. E por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo, a igreja do Senhor reunida pode provar da graciosa presença de Cristo Jesus, quando a palavra de Deus está sendo lida e fielmente proclamada. O maior milagre da terra está acontecendo na igreja. Deus dando vida a pecadores que estavam mortos em delitos e pecados. Amados irmãos e irmãs, a confissão de que Jesus é o nosso profeta, sacerdote e rei deve nos guiar em toda a confiança, durante toda a nossa vida, em todos os momentos. Especialmente nesse momento de medo, porque o mundo está passando e a igreja de Deus espalhada nesse mundo sofre esses efeitos também, como cidadãos que coincidem com esse mundo, não são apenas cidadãos dos céus, mas também cidadãos desse mundo, e que agora se protegem do inimigo invisível. Mas como crentes que professam a Deus como profeta, sacerdote e rei, devemos nos lembrar que o profeta já havia nos anunciado que essas coisas aconteceriam. Nada disso é novidade para nós, irmãos. O que está acontecendo agora que nós não deveríamos esperar? Será que Deus, desde o princípio, não tem anunciado que o mundo nos odeia e que nós sofremos os efeitos do pecado nessa vida?
Será que Jesus mesmo não ensinou que nos últimos dias nós sofreríamos por causa de pestes, guerras, falta de amor? O que está acontecendo que é novidade para a igreja? Nada. Grande profeta Jesus anunciou isso desde o princípio. Não apenas no Novo, mas no Antigo Testamento. O apóstolo Pedro claramente falou na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9 e 10, quando os profetas do Antigo Testamento profetizavam, era o Espírito de Cristo neles. O profeta Jesus sempre nos advertiu: nesse mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E na graça do Senhor, nós também vamos vencer. Nós também devemos confiar que os efeitos nocivos desse vírus sobre aqueles que confiam em Deus é apenas momentâneo. E não tem poder para destruir a nossa maior esperança, não, irmãos. O vírus pode contribuir para matar o nosso corpo, mas não pode matar a nossa alma. A nossa alma está bem guardada nas mãos do nosso sumo sacerdote Jesus, que continuamente intercede por nós à direita do Pai. Podemos ser atingidos temporariamente com as aflições desse mundo, mas a nossa esperança em Jesus Cristo é uma herança imarcessível, não se murcha, não se acaba, não se esgota, porque não é uma esperança nessa vida, como nós lemos no período inicial de oração do Salmo 4, mas é uma esperança guardada para nós no céu, uma herança eterna. Por fim, irmãos e irmãs, não esqueçamos que Jesus é Rei poderoso sobre toda a criação. Jesus governa sobre tudo. Não há nada que fuja ao controle de Deus. Deus não governa somente sobre os grandes astros, mas Ele governa sobre as minúsculas partículas. Nele vivemos, existimos e nos movemos, disse o apóstolo Paulo no discurso no Areópago em Atenas, capítulo 17 de Atos. E será que esse pequeno vírus está fora do governo de Deus? Então, isso é poder do diabo? Então é o diabo que está vencendo ao colocar terror sobre todas as pessoas, inclusive na igreja? Não é. Deus é o Senhor desse vírus. E Deus envia esse vírus com seus santos propósitos. Nós podemos não saber como Deus está usando secretamente essa situação, mas nós podemos confessar aquilo que a palavra de Deus já nos revelou. Que Deus usa todas as coisas para o bem da nossa salvação. E que, como nós confessamos no Catecismo de Heidelberg, Deus, ele promete que ou ele vai mudar o mal em bem para nós, ou ele vai usar o mal para o bem da nossa salvação. Esse é o Deus que nós confessamos. É nesse Deus que nós devemos nos refugiar, particularmente nesse momento de angústia que assola a raça humana como um todo. Se Deus está nos enviando essa tribulação, ela é momentânea e Deus promete que vai usá-lo para o nosso bem. Não se desespere, amados irmãos e irmãs, em meio ao caos que nós estamos vivendo. Porque o mundo não será destruído por um vírus. A destruição do mundo aguarda pela manifestação de Deus nas nuvens do céu. Naquele momento, quando Cristo raiar nos céus, o mundo vai experimentar o que é tribulação, o que é dor, o que é sofrimento, o que é angústia. Mas essas coisas que estamos passando agora são para o nosso próprio bem.
podemos aprender que nesse momento de aflição, as igrejas estão se reunindo para oração, embora a proibição de se reunir em um prédio para culto seja nos locais de maneira controlada ou em casa, as igrejas estão orando mais. E o medo, Deus está usando o medo para fazer pessoas recorrerem a Deus ainda mais. E as preocupações de que as coisas podem chegar a uma situação muito pior, faz com que os crentes comecem a pensar mais nos prazeres celestiais, na alegria que não se baseia nas coisas dessa vida, conforme nós também lemos em Salmo 4, no começo, antes do culto. Amados irmãos e irmãs, que Deus conforte o seu coração e leve vocês a buscá-lo ainda mais nesse momento de tribulação e a confiar mais firmemente nele e a esperar com toda certeza que o nosso Redentor vive, Salvador, Messias, profeta, sacerdote e rei, virá para buscar a sua igreja. Esteja pronto para esse dia. Não se desespere nem desanime, porque será um dia de festa. Amém.